Saúde do Povo. Apresentação: Juliana Matos Brito. Olá, bom dia! Estamos no Saúde do Povo, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre a coluna, vamos falar sobre as doenças que afetam as pessoas. E muitos trabalhadores atualmente, segundo o Ministério da Previdência Social, mais de 2 milhões de brasileiros foram afastados do trabalho por razões de saúde em 2023. A hérnia de disco foi a principal causa, seguida da dor lombar. Patologias ortopédicas são as mais comuns em ambientes de trabalho inadequado para os funcionários. Foram afastadas mais de 51 mil pessoas com hérnia de disco em aproximadamente 47 mil trabalhadores por conta da dor lombar. Os locais mais comuns de aparecer a hérnia são a região lombar e também a região cervical, por conta da maior mobilidade nessas regiões. Por isso, é importante manter um acompanhamento médico de rotina e buscar ajuda quando aparecerem os sintomas, para que o atendimento necessário seja feito e de forma rápida. E para falar sobre isso, hoje nós vamos receber aqui no Saúde do Povo o cirurgião da coluna vertebral, professor do Instituto de Educação Médica do Campus Quixadá e membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna, Dr. Plínio Linhares. E você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp 8596992299 e também mandar perguntas pelo YouTube, no canal do Povo Online, que já está aqui aberto. Você pode falar com a gente tanto pelo WhatsApp quanto pelo YouTube. Bom dia, Dr. Plínio Linhares. Dr. Plínio? Ele ainda não está conectado e a gente vai conversar sobre causas relacionadas à coluna e como você prevenir e como você também ter uma vida mais saudável e qualidade de vida sem ter dores. A gente vai dar uma pausa agora no intervalo, rapidinho, para conseguir conectar aqui o Dr. Plínio e volta já já. Saúde do Povo. O Hospital IVV, Instituto Volta à Vida, é especializado em saúde mental e há 24 anos oferece tratamento humanizado para dependência química e transtornos psiquiátricos. Em um ambiente amplo e arborizado, o Hospital IVV é o único que dispõe de uma unidade exclusiva para mulheres. Esse é o jeito IVV de voltar à vida. Atendimento particular e convênio. Precisa de ajuda? Converse com nosso acolhimento. 85 98180 1988 ou acesse institutovoltavida.com.br. Você já pensou em transformar o modo como sua empresa vem operando? Essa mudança é possível a partir da transformação de sua TI. A Host Web pode ajudar a sua empresa a focar no seu negócio e eliminar desperdícios e distrações com a infraestrutura de TI. Conheça nossas soluções de serviços de data center que garantem para o seu negócio uma infraestrutura flexível, segura e escalável. Acesse hostweb.com.br ou ligue 3486-5700 e conheça os benefícios da Host Web para sua empresa. Olá, aqui Botini! Você precisa conhecer a SV Elétrica Express na Washington Soares. A loja é boa, Botini? Boa! A loja é ótima! São mais de 6 mil itens em material elétrico, ferramentas, automação, rede de dados e iluminação esperando você. A loja é linda, já está aberta, é muito grande, o estacionamento é grátis e o acesso é muito fácil. Pensou em material elétrico? Pensou SV Elétrica. Washington Soares 6450. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli.
O curso de bioengenharia, já pré-anunciado como o terceiro a ser implantado no futuro campus do ITA, no Ceará, deverá ter uma parceria com a Fiocruz. A previsão é que o curso comece entre 2028 e 2029, mas já há conversas iniciadas entre as duas instituições com primeiras intenções e possíveis caminhos a serem tomados para a formatação da nova área. Segundo o ex-deputado federal, é possível vislumbrar projetos e matrizes que podem ser desenvolvidas no futuro. Essa fala respectiva que eu trouxe agora é relacionada, né, à visita do presidente Lula, que esteve aqui em Fortaleza fazendo o lançamento da pedra fundamental que marca aí a construção do ITA, o campus aqui no Ceará, o primeiro fora de São Paulo. Saúde do povo. Agora sim, voltamos aqui, vamos falar sobre a saúde da nossa coluna, nossa saúde a partir de uma coluna realmente bem organizada, né? Sem problemas de colunas. Como eu disse no começo do programa, segundo o Ministério da Previdência Social, mais de 2 milhões de brasileiros foram afastados do trabalho por razões de saúde em 2023. E a hérnia de disco foi a principal causa, seguida da dor lombar. E em relação a esse assunto, vamos conversar com o Dr. Plínio Linhares. Bom dia, Dr. Plínio. Bom dia, Juliana. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todo mundo. Vamos lá conversar sobre um tema tão importante, né? Isso, trazer muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes também. Segundo o Ministério da Previdência Social, no ano passado, mais de 51 mil brasileiros receberam benefícios por incapacidade temporária e foram afastados do trabalho por causa da hérnia de disco. Por que esse tipo de problema é tão comum, doutor Plínio? Olá, Juliana. Realmente é um problema que vem acometendo muita gente, né? Sobretudo as pessoas numa idade laboral, digamos assim, né? O adulto jovem. E realmente as estatísticas têm mostrado que essa patologia tem se tornado cada vez mais frequente em pessoas abaixo de 40 anos. Hoje, a média de idade de pessoas que têm hérnia de disco, ela está por volta de 37 anos, né? E a gente tem visto que esse número tem caído progressivamente, tá? E respondendo à sua pergunta, Juliana, a gente tem alguns fatores de risco que aumentam a chance de a pessoa ter uma hérnia de disco. E aí entra a pergunta, por que uma pessoa tem hérnia de disco, né? 4 principais fatores estão relacionados a esse problema. Primeiro, obesidade. Segundo, sedentarismo. Terceiro, tabagismo, o cigarro. E quarto, o fator hereditário, tá? Já é assim comprovado que se uma pessoa tem um parente de primeiro grau com hérnia de disco, a pessoa tem sim um risco aumentado de ter esse problema. A obesidade a gente até esperava, né, pela força assim, que isso pode causar em relação à coluna, mas tabagismo é algo que para mim foi uma surpresa. Por que isso? Como o cigarro afeta tanto dessa forma? Perfeito. Juliana, os estudos microscópicos mostram que o cigarro, naturalmente, ele gera alguma deficiência vascular. Então, naturalmente, você tem um empobrecimento da vascularização da região da coluna. E a gente sabe hoje que a hérnia de disco, ela é nada mais, nada menos do que o fruto de uma instabilidade entre as vértebras. Então, se você tem uma vascularização pobre naquele local, naturalmente as vértebras ficam mais susceptíveis a um problema de instabilidade e, consequentemente, gerar a hérnia. Isso. O senhor falou também em sedentarismo, né? O que me veio à cabeça agora foi justamente a pessoa está com dor, ela justamente não vai querer fazer atividade física por conta daquela dor. Mas, na verdade, isso seria ao contrário. Tem que fazer atividade física, sim, lógico, de forma com mais cuidado em relação à dor e até procurar um médico, mas a atividade física, sim, deve ser feita, principalmente para quem tem predisposições para ter esse tipo de problema, não é isso?
Perfeito, Juliano. Como eu falei anteriormente, né, a hérnia de disco ela é ocasionada por um disco que é como se fosse um amortecedorzinho que está entre duas vértebras. Então, naturalmente, com o desgaste desse disco, ele pode estar, né, numa população coloquial, informal. E esse extravasamento do disco vai gerar a compressão de algum nervinho que passa dentro da nossa coluna. Onde é que eu quero chegar? Para a gente evitar essa instabilidade, consequentemente evitar que esse disco estoure, eu preciso deixar a minha coluna firme, a minha coluna estável, a minha coluna forte. E aí entra a nossa anatomia muscular. Todo ser humano tem um cinturão muscular que envolve a nossa coluna lombar. Esse cinturão muscular recebe o nome de core. Core é uma sigla em inglês que significa núcleo, ou seja, ela se refere à musculatura do núcleo, do centro do nosso corpo. Então, mais do que nunca, o tratamento e a prevenção da hérnia de disco passa prioritariamente pelo fortalecimento desse core, que é formado por 29 pares de músculos. Sim, o exercício físico é o principal remédio para a hérnia de disco. Nesse caso, então, musculação seria um ótimo remédio, né? Que outras atividades o senhor destacaria? Eu vi que tem um post nas suas redes sociais que o senhor faz a pergunta: natação é o melhor esporte para a coluna, né? Seria esse? Quais outras atividades físicas para esse fortalecimento são também importantes? Legal, Juliana, excelente pergunta. Tem alguns estudos que trazem atividades físicas que mostram benefício para a coluna. Como exemplo, eu posso dar natação, pilates e academia, tá? Mas todos os estudos são unânimes em falar que não há uma melhor atividade física. A conclusão da maioria dos nossos estudos científicos é que a melhor atividade física é aquela que se adapta a você e à sua rotina, tá? Então, cada pessoa tem que ter uma avaliação individualizada, tanto do médico, como do fisioterapeuta, como do educador físico, para aí sim definir a melhor estratégia de tratamento. Mas a atividade física é o melhor remédio e prevenção para a hérnia de disco. É aquela história, a melhor atividade é aquela que você consegue colocar no seu dia a dia e fazer regularmente, né? Não adianta você achar que a musculação é o melhor e você não conseguir nem 2 vezes na semana na academia, né? Perfeito, perfeito. Eu sempre falo isso, né? O melhor local de fazer atividade física não é a maior academia, não é a mais estruturada, é a mais perto da sua casa e é a que você consegue ir, né? Isso aí é o ponto-chave. E, doutor, a dor nas costas pode ser, a dor que a gente sente nas costas pode ser resultado de diversas patologias. Pode ser confundida com hérnia de disco. Há outros problemas nas costas que a gente pode confundir, não saber exatamente qual é e como diferenciar essas dores? Perfeito, Juliana, excelente pergunta. Vamos lá. A dor nas costas, a dor lombar é um problema e a hérnia de disco é outro problema, tá certo? Em relação a essa estatística que foi divulgada pelo Ministério da Previdência Social do nosso país, a hérnia de disco é a principal causa de incapacidade no Brasil. Em segundo lugar, a dor lombar. Mas quando a gente vai para a estatística mundial, a gente vê que a dor lombar, que é a segunda no Brasil, é a principal causa de incapacidade no mundo inteiro, tá certo? E aí a dor lombar, primeiro vamos definir o que é a dor lombar. Região lombar é aquela região que fica entre a última costela e a prega glútea, tá? Então, se a pessoa tem uma dor nessa região, ela já entra na definição de dor lombar. A dor lombar, Juliana, ela pode vir associada de alguns sintomas que a gente chama de sintomas de alarme, ou bandeira vermelha, ou red flag, tá? Quando a pessoa tem essas red flags, eu vou citar algumas, aí sim, deve-se ligar a lanterna, deve-se ligar a sirene ali de preocupação, porque aí pode significar alguma patologia mais grave, como a hérnia de disco, tá? Então vamos lá, alguns sinais de alarme de que a sua dor lombar pode sugerir uma hérnia de disco ou alguma outra causa específica, como um tumor, como secundário a alguma fratura, como secundário a alguma lesão mais pontual, enfim. Então, sinais de alarme. Primeiro, se além da dor lombar, a pessoa tem uma irradiação dessa dor para a perna, seguindo geralmente o trajeto de algum nervinho.
Segundo, se a pessoa tem algum sintoma neurológico associado, como, por exemplo, dormência, formigamento na perna. Além disso, uma perca de força associada no membro. Notou que o pezinho está mais fraco, que está mais difícil de firmar o pé no chão. Outro sintoma associado, dificuldade para controlar esfíncteres. Então, dificuldade para controlar o xixi e o cocô. Um outro sintoma, se além da dor lombar a pessoa tem uma febre associada. Opa, isso já é um sinal de alarme, tem que ficar atento. Um outro sinal que eu acho importante citar para os nossos ouvintes é uma dor lombar persistente em pessoas acima de 50 anos e também em jovem abaixo de 20 anos. Esse quadro clínico, nessa idade, com dor lombar, tem que ficar atento e procurar a ajuda de um especialista em coluna. E quais são os principais tratamentos para a hérnia de disco e também para a dor lombar? Perfeito, Juliana. A hérnia de disco, a gente sabe que estatisticamente ela tem bons resultados com tratamento clínico, ou seja, sem cirurgia, que a gente chama de tratamento conservador, em mais de 95% das pessoas, tá? Então, de cada 10 pessoas que vai ter hérnia, pelo menos 9 vai conseguir tratar sem cirurgia, tá? Esse é o primeiro dado que é importante a gente trazer para os nossos ouvintes. E o tratamento conservador vai se basear na retirada daqueles fatores de risco que a gente falou lá no começo. Então, evitar o sedentarismo, evitar o sobrepeso e fazer atividade física de maneira regular. Em apenas 5% das pessoas, a gente vai lançar mão do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico consiste em ir lá e tirar o pedacinho do disco, da hérnia, que está comprimindo o nervo. A gente vai, faz isso cirurgicamente e tira, resolve o problema da hérnia. Mas, repito, isso só é feito em raríssimos casos, tá bom? Em relação à dor lombar, o que os estudos mais mostram hoje em dia, que o nosso tratamento deve ser baseado em principalmente 2 grandes pilares. Primeiro pilar, programas de exercício físico com fortalecimento muscular do core, que eu falei anteriormente. E o segundo grande pilar são programas educativos, programas de autoconhecimento, para a pessoa entender o seu próprio corpo, tá? Um terceiro pilar, que é muito polêmico, é a questão postural. Mas isso, Juliana, já caiu por terra. Já foi comprovado que a pessoa sentar errado, digamos assim, não está relacionado à dor nas costas, tá bom? Então ficamos basicamente nos 2 primeiros pilares que eu falei anteriormente. Fortalecimento muscular com exercícios e programas educativos de autoconhecimento. Cada pessoa conhece a sua postura própria. E para dor aguda, ela é preciso medicação, né? E como a gente faz para evitar, por exemplo, a gente conhece, eu pelo menos conheço pessoas que tem uma dorzinha ali, já tomam um anti-inflamatório, ou já tomam um relaxante muscular, já faz essa automedicação. A dor é muito ruim, né? Ninguém quer sentir dor, mas qual é o risco de se tomar regularmente sem o médico orientar? Qual é o risco da automedicação quando a gente tem dor na coluna? Perfeito, Juliana. A primeira orientação é que a dor lombar, geralmente, quando é aquela dor que não tem os sinais de alarme que eu falei anteriormente, a grande maioria vai passar em alguns dias. Isso é variável, mas pode variar entre 3, 5, 7 dias, tá? Então, inicialmente, o que eu oriento são medidas locais. Primeiro, deitar de lado, mantendo a coluna sempre mais anatômica, deitar de lado, idealmente com um travesseirozinho entre os 2 joelhos. Segundo ponto que eu orientaria, fazer compressa morna local, que tem sim estudo mostrando que é benéfico, mais do que a compressa fria, tá? Além disso, massagem local e, se a dor persistir, lançar a mão, idealmente, antes de começar a medicação, de um acompanhamento médico. E a partir daí, pensar na melhor medicação, tá? Depois das orientações do profissional médico. Dentre as medicações que a gente pode lançar mão, entram os analgésicos comuns e os anti-inflamatórios não esteroidais, tá certo? Oriento que evite fazer automedicação, porque essas medicações podem, eventualmente, trazer algum malefício, sobretudo para nosso trato gastrointestinal
e para os nossos rins, tá bom? Então, inicialmente, medidas locais e medicação só sob orientação médica. Exato, até para também não ficar, né, naquele vício, né? Você acaba tomando e resolve a priori aquele problema ali, você não vai ao médico e aquilo acaba aumentando, né? Um ponto para a gente entender que está com problema, por exemplo, na hernia de disco, essa dor irradiada na perna ou no braço, esse é um alerta para quem está sentindo e procurar logo o médico? Sim. A dor, vamos entender como se a dor de um nervo é como se fosse uma luz que a gente liga na nossa casa, né? Para a luz ligar, eu não vou diretamente nela e rodo ela. Eu tenho que ir lá no interruptor, apertar o interruptor e esse interruptor vai levar a corrente elétrica até a luz para ela ligar. Então, da mesma forma, é essa dor de nervo, tá? Para um nervo estar dando sintoma em algum membro, seja ele no braço, no caso de hérnia cervical, ou seja ele na perna, no caso de hérnia lombar, é porque ele está sofrendo uma compressão em algum local. Estatísticas mostram que quando essa dor vem irradiando na perna, por exemplo, em mais de 90% dos casos, ela é devido a uma compressão de hérnia de disco. Então, se a pessoa tem aquela dor irradiada, também chamada de dor ciática, em mais de 90% a chance é de ser uma hérnia de disco. Caracteristicamente, Juliana, a dor vai ser aquela dor que começa na região lombar, vem progredindo por trás do glúteo, passa pela parte posterior da coxa, podendo chegar até a panturrilha e eventualmente até o pé, tá? Dorso ou planta do pé, dependendo de qual nervo esteja acometido. Ótimo. Perfeito, doutor Plínio. A gente vai dar uma pausa agora para o repórter CBN e daqui a pouco a gente volta com mais dúvidas dos nossos ouvintes sobre problemas na coluna e principalmente sobre hérnia de disco. Até daqui a pouco, doutor Plínio. Até logo. Repórter CBN. Sábado, 20 de janeiro de 2024. O ministro da Justiça, Flávio Dino, deve analisar nas próximas semanas a resolução sobre o uso de câmeras em uniformes de agentes de segurança. A medida foi aprovada nesta sexta-feira pelo Conselho Nacional de Política Criminal, órgão vinculado à pasta. O documento estabelece recomendações sobre o tema para a redução da letalidade policial. A medida não tem caráter obrigatório. No início do mês, o secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, sinalizou que as diretrizes devem ser oficializadas em fevereiro. O aplicativo Celular Seguro completou um mês nesta sexta-feira. A plataforma foi criada para inibir o roubo de smartphones. Segundo o Ministério da Justiça, a ferramenta de serviços registrou o cadastro de 1.200.000 usuários entre 19 de dezembro e 17 de janeiro. No período, houve pouco mais de 11.500 alertas de bloqueio. Os estados com mais registros no celular seguro foram São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. 3 dos 270 mortos no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho ainda são procurados 5 anos depois do acidente. 17 bombeiros de Minas Gerais trabalham nas buscas diariamente em uma área de 300 hectares. Esse espaço equivale a mais de 20 estádios do Maracanã. O governo da Argentina deportou a mulher e os filhos do traficante equatoriano Adolfo Macias, conhecido como Fito. O Equador entrou em uma onda de violência depois que o criminoso fugiu de um presídio em Guayaquil. Segundo a ministra de Segurança argentina, Patrícia Bullrich, os familiares dele foram presos em um condomínio da província de Córdoba e expulsos do país. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Neste sábado é dia de campeonato cearense nas rádios O Povo CBN e O Povo CBN Cariri. Atual campeão do torneio, o Fortaleza estreia no Castelão diante do Horizonte. Fortaleza, Horizonte. A partir das 16h40, com abertura de jornada sob o comando de Sérgio Ponte. Narração de Alessandro Oliveira, comentários de Tiago Minhoca e reportagem de Miguel Júnior. Futebol é nas rádios O Povo CBN e O Povo CBN Cariri. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento: Sopai Hospital Pediátrico, Avenida Francisco Sá, 5036. Claros, soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. SV Elétrica, a escolha dos especialistas. 3214-7900. E Governo do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Saúde do povo. E hoje no Saúde do Povo a gente conversa sobre dor lombar e hérnia de disco, as principais causas de afastamento de brasileiros do trabalho em 2023. E para falar sobre isso, estamos conversando com o Dr. Plínio Linhares, cirurgião da coluna vertebral, professor do Instituto de Educação Médica do Campus Quixadá e membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna. Dr. Plínio Linhares, a gente está conversando aqui sobre a prevenção, sobre o tratamento, o senhor falou também sobre os riscos da automedicação. Eu vou trazer aqui algumas perguntas de ouvintes, perguntas que chegaram agora há pouco para aqui no nosso WhatsApp. Se você quiser mandar pergunta, pode mandar para o 996992299 DDD 85 aqui e a gente recebe e traz aqui para conversar com o Dr. Plínio. O Amauri, ele fala o seguinte: meu cirurgião disse que o espaço oco que fica após a cirurgia vai regenerar. É verdade? Que espaço oco é esse, doutor Plínio? É difícil falar sem saber ao certo a patologia do paciente e a cirurgia proposta, né? Mas como a gente falou lá no nosso primeiro bloco, basicamente na cirurgia de hérnia de disco, o que a gente faz é tirar a parte do disco que saiu para fora, né? O restante do disco que está no seu local natural, basicamente a gente não mexe. Então a gente tira só a parte do disco que está extrusa para gerar descompressão do nervo, tá? O restante do disco fica intacto. Certo. O Alberto diz assim: eu tenho 62 anos e tenho estenose lombar. O que é que eu devo fazer? Já está com meus nervos das pernas. E o que seria isso, estenose lombar? Perfeito, Juliana. Essa é uma outra patologia, né? A gente falou basicamente de dois problemas, que é a dor lombar e a hérnia de disco. Essa que o ouvinte citou, é a estenose do canal lombar, que nada mais é do que o canal onde passam os nossos nervos, chamado de canal vertebral ou canal medular, está sendo comprimido, ele está reduzindo a luz onde passam os nervos, tá certo? Geralmente essa é uma compressão causada por alguns ligamentos que estão dentro desse canal e não pela hérnia, tá? Então, só para a gente diferenciar. Mas pode gerar uns sintomas semelhantes ao que a gente falou no caso da hérnia. Então a pessoa vai ter dor irradiando nas pernas, vai ter uma sensação de dormência, formigamento nas pernas, eventualmente começa a ter dificuldade para andar, se começa a ter uma perda progressiva da marcha e, em casos graves, você começa a ter dificuldade para controlar xixi e cocô, tá certo? Infelizmente, essa é uma patologia progressiva. O que é que isso quer dizer? Que os sintomas tendem a ir piorando ao longo dos anos, tá? Então, quando a pessoa tem uma piora dos sintomas, ela já se torna uma pessoa elegível para o tratamento cirúrgico, para fazer a descompressão do canal lombar. Certo. A Cibele manda mensagem falando o seguinte: eu tenho hérnia de disco e bico de papagaio. Como trabalho com trator, gostaria de saber se pode prejudicar mais os meus problemas, visto que a máquina chacoalha muito.
Perfeito. Excelente pergunta. Isso é uma avaliação muito individualizada, né? Digamos assim. Nem sempre a atividade laboral vai ser uma restrição para aquela pessoa, né? Quem tem hérnia de disco, quem tem dor lombar e quem tem bico de papagaio pode trabalhar normalmente, tá certo? O que eu oriento é que, em primeiro lugar, a pessoa retire aqueles fatores de risco que a gente falou inicialmente, que é o sedentarismo e o sobrepeso, tá? A partir daí, ao longo do acompanhamento com a equipe multidisciplinar, se a pessoa continuar com sintomas e achar que os sintomas estão sendo agudizados pela atividade laboral, aí sim vale a pena tentar adequar ou modificar a função que ela faz no trabalho, tá? Mas não é proibitivo a pessoa ter dor lombar ou bico de papagaio ou hérnia de disco e não poder trabalhar, nem mesmo dirigindo o trator. Excelente, excelente, doutor. E a gente tem falado muito de hérnia de disco e dor lombar por ser destaque mesmo em relação ao afastamento de trabalhadores, principalmente nos dados recentes agora de 2023. Além desses problemas, quais são outras queixas mais comuns que o senhor recebe no consultório? Quais os outros tipos de dores articulares que o senhor recebe? Vamos lá, Juliana. Em termos de importância, né, e de frequência aqui no consultório, disparadamente a dor lombar, em primeiro lugar, tá? Isso em todo consultório ortopédico, né? Então, imagina quantos consultórios ortopédicos tem distribuídos no nosso estado e em Fortaleza. Então, disparado, dor lombar. Em segundo lugar, dor no joelho, né? Dor no joelho é uma causa muito frequente de procura ao ortopedista. E aí depois vem as outras causas, como dor no pescoço, que é a famosa dor cervical e que muita gente acaba associando com o uso de celular e com o uso de telas, né? A gente pode até discutir sobre isso. E aí vem as outras dores periféricas, como dor no ombro, dor no cotovelo, etc. Mas essas três primeiras que eu citei, dor lombar, dor no joelho e dor cervical, são as mais frequentes. A gente vê muito, principalmente adolescentes, crianças, adolescentes, mas também adultos, nessa nova, né, colocando a cabeça para frente por causa do celular, né? E passa horas, quando você fica assim, horas no Instagram, nas redes sociais e tudo mais, você acaba ficando muito tempo na mesma posição. Já há algum estudo relacionado a isso, dessa nova postura das pessoas por conta dos dispositivos? Excelente pergunta, Juliana. Isso é um tema bem polêmico, tá? E é uma coisa que a gente vem incorporando no nosso dia a dia, né? Hoje em dia, o celular ele está na nossa vida social, na vida profissional, na vida acadêmica, etc. Tem pessoas que passam mais de 5 horas, 6 horas por dia no celular, que naturalmente é um tempo exacerbado, né? E respondendo a sua pergunta, Juliana, no começo dos anos 2000, 2010 para frente, começaram a sair estudos já relacionando a dor cervical e o uso do celular. E esses primeiros estudos mostravam que ao fazer essa flexão, né, do pescoço, que a gente chama de flexão da coluna cervical, naturalmente você poderia gerar uma tensão aumentada na musculatura vertebral do pescoço. Eles relacionaram que sim, a dor cervical estaria relacionada ao uso do celular. Porém, né, a ciência é muito dinâmica e novos estudos começaram a sair, estudos mais recentes do ano 2020 para frente. Inclusive tem um estudo de um pesquisador brasileiro, ele é da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele fez um estudo com mais de 500 pessoas e avaliou o uso do celular e a dor no pescoço. Esse estudo é respeitado a nível global e a conclusão do estudo foi que não existe relação do uso do celular e a dor no pescoço. Tá? O que eu oriento é que a pessoa possa até trabalhar no celular, ficar usando ele ao longo do dia, mas que faça ao longo do seu dia pausas regulares a cada 50, 60 minutos que você está ali no computador ou na frente de alguma tela e faça alongamentos frequentes, tá? Mas eu posso te afirmar que não tem relação do uso do celular e a dor no pescoço.
Tem alguma postura adequada, alguma regra para que você tenha uma melhor postura? Como a gente consegue definir se a gente realmente tem uma boa postura ou não? E como fazer para realmente chegar a uma boa postura? Legal, Juliana. Vamos lá. Falando em termos científicos, né? Postura correta, qual a postura correta, como é que é? Inclusive, isso foi um tema que foi levantado por um grande veículo de imprensa, né, durante essa semana, e isso é uma coisa que trouxe muita polêmica no nosso meio, né? Na qual eles falavam que a gente tinha uma postura correta, que devia sentar sempre da mesma maneira, com a coluna ereta, com os ombros jogados para trás, para gerar esse conforto na nossa coluna. O que é que os estudos antigos falavam? Falavam exatamente isso, que a nossa coluna era frágil e que a nossa coluna precisava estar nessa postura ereta para evitar dor. Os estudos mais recentes mostram, Juliana, que a nossa coluna é uma estrutura forte, que cada pessoa tem uma postura individualizada, então não existe uma única postura correta para todo mundo. Ele fala que a dor tem um caráter, tem uma causa, é uma dor multidimensional, digamos assim. Ela vai estar relacionada a vários fatores, multifatorial, como a gente fala, e não especificamente por causa da postura. Então, respondendo à sua pergunta, não existe uma postura única. A postura é individualizada e não tem relação com dor lombar. Perfeito. A gente está conversando sobre dor lombar, hérnia de disco, a gente está conversando sobre essas patologias ortopédicas aqui com o Dr. Plínio Linhares. A gente vai dar uma pausa para o último intervalo aqui do programa. A gente volta já com mais questões dos nossos ouvintes e mais dúvidas em relação às dores articulares. Saúde do povo. Acreditar nos sonhos pode definir destinos e garantir futuros brilhantes. Foi assim que o Colégio Master conquistou 26 aprovações no ITA e no IME em 2023, incluindo o 3º e o 5º lugares gerais do Brasil no ITA. E é assim que seguimos desejando chegar cada vez mais longe. Colégio Master. Ensina no colégio. Acredita no sonho. Educa na vida. Tá sabendo da novidade? Que novidade? Agora tem passagem para estudante, remédio em casa, berçário, curso de inglês. Tudo 0800. Pela primeira vez e pela primeira vez. É coisa nova, foi a Pref que fez. A primeira vez. É coisa nova, foi a Pref que fez. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. O Hospital IVV, Instituto Volta à Vida, é especializado em saúde mental e há 24 anos oferece tratamento humanizado para dependência química e transtornos psiquiátricos. Em um ambiente amplo e arborizado, o Hospital IVV é o único que dispõe de uma unidade exclusiva para mulheres. Esse é o jeito IVV de voltar à vida. Atendimento particular e convênio. Precisa de ajuda? Converse com nosso acolhimento. 85 98180 1988 ou acesse institutovoltavida.com.br. Todos os sábados, às 18 horas ou após as jornadas esportivas, As Frias do Sérgio. O mais cáustico programa do rádio esportivo cearense. Com Sérgio Ponte, o repórter Bibola de Ouro. Oferecimento: Sopai Hospital Pediátrico, Avenida Francisco Sá 5036. Claros, soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. SV Elétrica, a escolha dos especialistas. 3214-7900. Quer desconto? Use a cabeça. Vá ao Mercadão São Luís. E Governo do Ceará. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Saúde do povo. A gente aqui está conversando hoje com o Dr. Plínio Linhares, cirurgião da coluna vertebral, sobre esses problemas, né, da coluna, principalmente hérnia de disco e dor lombar, né, que foram causas
que levaram muitos brasileiros, a maioria dos brasileiros, ao afastamento em 2023. Doutor Plínio, o nosso ouvinte Abílio Elias pergunta: fazer exercícios em casa, como lavar, enxugar, varrer, passar o rodo, passar roupa, exercitando as mãos, braços, é bom para o corpo, nervos e músculos, deixando o corpo saudável? Excelente. Boa pergunta, Abílio. Vamos lá. Sim, exercitar-se, movimentar-se e alongar-se, sim, sempre serão benéficos para o nosso corpo, sobretudo para a coluna. A nossa coluna é uma estrutura forte, arrodeada de vários músculos e precisa estar sempre sendo movimentada. O que eu alerto é que não necessariamente essa movimentação que ele citou vai ser caracterizada como atividade física, tá? Acho que um parâmetro importante para caracterizar o exercício físico é o aumento da frequência cardíaca, tá? Os estudos já mostraram que é o melhor parâmetro para você saber se aquilo que você está fazendo entraria como exercício físico. E, a título de conhecimento, a Organização Mundial de Saúde fala que a gente tem que ter uma média de 300 minutos semanais de atividade física, tá? Então, acho que é um bom parâmetro para a gente divulgar para os nossos ouvintes. Tá bom. O Hugo, ele diz que sente muita dor no tornozelo e fica inchado. Ele diz que isso acontece nos 2 tornozelos deles e que ele também tem dor na escápula esquerda. Isso poderia ser algo referente à coluna? Em relação à dor na escápula, sim, tá? A inervação da escápula, né, os nervinhos que saem da nossa coluna cervical, eles geram a inervação dessa parte mais alta da cintura escapular, pescoço, chegando até a parte do meio das costas, tá? Então, a escápula pode caracterizar, por exemplo, uma hérnia de disco na coluna cervical, tá bom? A dor, o inchaço em relação ao tornozelo, Juliana, acho que tem que ser investigado, não necessariamente vai ser devido à coluna. Acho que vale a pena investigar alguma causa vascular associada ou também alguma causa traumática, uma torção, uma pancada, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Certo. Que tipo de ação, doutor, a gente pode fazer no dia a dia para minimizar desconfortos e evitar dores maiores? Isso eu falo tanto no trabalho quanto em casa. Mesmo quando a gente passa muito mais tempo em casa, ou então mesmo quando a gente está no trabalho. Que tipo de ação do dia a dia a gente pode fazer para evitar problemas? Além, claro, do não sedentarismo e também do controle do peso, né, que o senhor já destacou. Perfeito. Acho que a medida mais eficaz nesse sentido, Juliana, é habituar-se à realização de alongamentos ao longo do dia, tá? Eu sempre falo que o alongamento já no iniciar do dia é de suma importância para o nosso corpo. Então, assim que acordar, já faz um alongamentozinho básico. Idealmente, esse alongamento deve ser feito fora da cama, tá? Para você alongar a coluna, idealmente você tem que estar em alguma superfície rígida. Então, coloca ali um colchonete no chão, coloca uma toalhazinha só para dar aquele, né, o suporte, mas deve ser feito no chão ou em alguma superfície rígida. Então, fazer já esse alongamento matinal e ao longo do dia, o que eu oriento é entre 1 e 2 horas, fazer pausa regular para fazer alongamento corporal, tá certo? Mesmo quando a pessoa passa, por exemplo, assistindo um filme em casa, deitado ou no sofá, também é importante fazer esses alongamentos, né? Sim, muito tempo na mesma postura, mesmo sendo ela deitada, sentada, em pé, a gente tem que fazer pausa regular para não gerar um espasmo muscular e, consequentemente, gerar alguma dor, alguma inflamação local, tá bom? Tá. Doutor, a gente vê que a corrida, principalmente a corrida de rua, é um esporte que está sendo muito divulgado, né? Ultimamente, a gente vê muitas corridas e muitas assessorias esportivas, né? Trazendo esse esporte aqui em Fortaleza. A corrida traz alguma repercussão negativa para as costas, para a coluna? Juliana, eu sou suspeito a falar, né? Porque eu sou um fã de corrida, eu sou corredor e tendo isso como base, eu já busquei vários estudos para responder essa pergunta que é muito corriqueira no meu consultório.
e eu posso afirmar categoricamente que a corrida é benéfica para a coluna. A corrida não faz mal para a coluna. Tanto a corrida como a caminhada é benéfico para a coluna. Tem vários estudos que mostram isso, tá? Eles compararam vários perfis de paciente. E quando eles comparam, principalmente, o corredor e o cara que não corre, não faz atividade física, que é sedentário, os desgastes dos discos acontece mais em quem não faz nenhuma atividade quando a gente compara com o cara que corre, tá? Então a corrida sim pode ser feita e deve ser feita. A corrida e a caminhada é benéfico para quem tem alguma queixa de dor lombar. Se você tem dor nas costas e acha que correr ou caminhar vai te gerar dor, isso na verdade está sendo o seu principal gargalo, é achar que a atividade física te gera dor. Acaba que você entra num ciclo de dor, de medo de se movimentar, de atrofia muscular, gera mais instabilidade no seu corpo e aí volta para o ciclo inicial de dor, de medo, atrofia, dor. E aí você acaba entrando num quadro crônico de dor, na qual seu corpo faz uma neuroplasticidade que depois para tratar é muito mais difícil, tá? Então evite entrar nesse ciclo de dor crônica e movimente-se. Coluna é inimiga de repouso. Doutor Plínio, tem um post aqui no seu Instagram bem interessante. O senhor fala que sono ruim aumenta a chance de ter dor lombar, dor na coluna. Eu queria que o senhor explicasse por que isso acontece e como a gente precisa realmente ter o cuidado com o sono, não só para a coluna, mas para outros aspectos da saúde de uma forma geral. Legal. Excelente. Isso foi um estudo bem legal que foi publicado recentemente. E ele é um estudo bidirecional, que a gente chama, né? Ele avaliou a qualidade de sono em pessoas que têm dor na coluna. E a conclusão do estudo foi que pessoas que dormem mal vão, ao longo do dia, ter uma chance maior de apresentar dor nas costas. E da mesma forma, a pessoa que tem insônia, né? Aliás, a pessoa que dorme, que tem sonolência diurna, acaba que tem uma chance maior de apresentar esse tipo de dor. Então aí entra os aspectos multidimensionais relacionados à dor, como, por exemplo, insônia, estresse, ansiedade, depressão, além dos aspectos físicos que a gente falou anteriormente, de sedentarismo, de aumento de peso, mas esses aspectos que a gente chama de psicossomáticos sempre devem ser levados em consideração. Eu destaco a insônia, o estresse e a ansiedade, tá bom? Então esses três aspectos têm comprovação científica que geram um aumento de chance de ter dor lombar. E isso acaba também gerando obesidade, né? Também tem um impacto aí, o ciclo vem, aí tem também pressão na coluna, então realmente sedentarismo e a obesidade são bem complicados para a saúde de uma forma geral. E o Abílio Elias pergunta, e esses exercícios servem para qualquer idade? Como a gente saber da idade, de qual exercício melhor para ter esse cuidado, principalmente com a coluna? Legal. Exercício físico, Juliana, a gente já comprovou que ele é benéfico em todas as idades, tá? E ele pode ser iniciado, inclusive, na pessoa mais jovem, aquele adolescente, porque tem muito esse mito, porque eu sou adolescente, eu estou em fase de crescimento, eu não posso ainda entrar na academia, eu não posso pegar peso, porque senão vai afetar o meu crescimento. Isso já caiu por terra. Também já tem estudo mostrando que a academia é passível de ser realizada em pessoas que estão em fase de crescimento. O que eu oriento é que, antes de você iniciar uma atividade física da sua cabeça, você passe por uma avaliação, tanto médica como, eventualmente, fisioterapeuta, como educador físico, para indicar a melhor atividade física para você. Tá? Como a gente falou no começo da nossa conversa, toda pessoa tem uma individualidade e toda pessoa tem uma atividade física específica que vai se encaixar tanto no seu corpo como na sua rotina, tá bom? Então, é difícil para mim citar uma atividade física única para todos os ouvintes, tá? Cada pessoa é uma pessoa. Muito obrigada, doutor Plínio. Eu queria que o senhor falasse rapidinho aqui, que a gente está no finalzinho, sobre a sua rede social. Eu vi que tem muita informação lá. Para quem quiser seguir, quem quiser mais informação, também procurar a sua rede social. Obrigado pelo convite, Juliano. Um abraço a todos os ouvintes. O mais importante é a gente
não se deixar levar por especialistas de internet, né? Hoje em dia a gente tem uma epidemia de especialistas de internet e quando a gente vai, né, procurar, pesquisar, muita coisa é falada baseada no achismo, tá? Então vamos ter cuidado em relação a isso, tá bom? É um prazer estar com vocês. Minha rede social é @dr.pliniolinhares e me coloco à disposição de todos para uma próxima participação. Obrigadão. Perfeito, muito obrigada, doutor Plínio Linhares, trouxe bastante informação aqui pra gente. A gente termina agora o Saúde do Povo. Daqui a pouco você fica com Repórter CBN. Tivemos nos trabalhos técnicos Adalto Rosa e Marco Vicenzi, produção de Alan Dantas, direção de jornalismo Jocélio Leal. Saúde do Povo. Apresentação: Juliana Matos Brito. Na sequência, você fica com o Repórter CBN e Revista CBN. Bom fim de semana e até daqui a pouco no Jornal de Amanhã, às 2h. Saúde do Povo. Rádio O Povo CBN, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará, CYV 391, FM 93,5 MHz.